Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Será que ainda dá tempo para você? Será que você ainda tem tempo? Gente, no episódio de hoje nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre qual é o nosso ponto de partida. Será que as ferramentas que você tem hoje, disponíveis nos dias de hoje, poderão te levar ao próximo nível? Então, nesse episódio, nós vamos aprender a como usar as ferramentas que nós temos em mãos para que elas possam ser como molas propulsoras para que nós possamos atingir o tão sonhado próximo nível. Ok, pessoal? Olá, pessoal, eu sou o Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós trazemos pessoas com experiência e história de vidas fantásticas que irão nos inspirar a atingir o próximo nível. Mas veja bem, hoje nós estamos aqui num cenário totalmente diferente. Como todos vocês estão vendo, eu estou só aqui, abandonado. Está eu e aqui a minha querida produção, nosso amigo Alexandre, está aqui na técnica. E hoje nós separamos o dia de hoje para a gente bater aquele papo com vocês, ok, pessoal? Então quero convidar todos vocês a ficar até o final, já ir dando seu like, já fazendo seu comentário e principalmente se inscrevendo aí no nosso canal. E fique até o final desse vídeo, porque nós temos coisas aqui, umas reflexões muito bacanas, ok, pessoal? Então vamos lá. Gente, uma reflexão que eu sempre faço quando a gente fala do ponto de partida, né? Eu gosto sempre de citar uma parte bíblica, onde Jesus ele se encontra com uma pessoa que estava num ambiente, ele estava como se fosse um paralítico, né? Esperando que alguém empurrasse ele dentro de um tanque e aquele tanque ali fosse causar o milagre da cura daquele homem. Não sei se vocês conseguem entender, estou citando aqui, eu não sou nenhum expert da Bíblia não, mas para que a gente possa começar a nossa reflexão. Mas essa passagem ela tem algo muito interessante. O que que é? Aquele homem ele ficava esperando que alguém empurrasse ele dentro de um tanque chamado tanque de Betesda, para que ele fosse curado, né, da sua enfermidade. Ele não podia andar. Mas aí Jesus ficou observando durante um tempo aquele homem, e ao observar aquele homem, um dia ele foi lá, tomou a iniciativa e conversou com aquele homem. E aí ele fez a cura, como todos sabem, né? Eu vou até deixar aqui, olha, na nossa legenda a passagem bíblica, a referência da passagem bíblica. Mas ao curar aquele homem, ele disse a seguinte frase: levanta, toma o teu leito, ou seja, toma a sua cama e anda. Gente, não estou nem fazendo nenhum tipo de pregação aqui não. Mas Jesus, naquele momento, ele diz: pega o ponto onde você está. Qual que era o ponto que aquele homem estava? Deitado numa cama. Então, a partir daquele ponto, ele começou a viver o milagre da transformação na vida. Então, o meu convite para você no dia de hoje é te convidar a refletir sobre qual o ponto que você está. O nosso podcast, ele atinge milhares de pessoas, pessoas dos mais diversos tipos, pessoas que estão em várias fases da vida, né? Eu, por exemplo, já estou na fase dos 45 a mais, né? Dos 40 a mais. Mas existem pessoas que estão lá na faixa dos 30, outros começando agora, né? Na sua idade aí entre 18 e 20 anos, outros já são 60 a mais. Enfim, nós pegamos aqui, nós atingimos um número de pessoas muito diversa. E talvez o ponto de partida de cada um, ele não é o mesmo, né? Tem gente que vai começar a sua partida, a sua vida profissional e outras áreas da sua vida a partir dos 18, 19. Esse é o mundo ideal, né? Mas existem aqueles que já estão né, caminhando aí, já são mais experientes, né? E talvez essa pessoa fique se perguntando: será que eu já não perdi o tempo em que eu poderia realizar coisas na minha vida? Então esse vídeo é para você que talvez esteja pensando que o seu tempo já acabou. E nós vamos falar aqui sobre o tempo e nós vamos te ensinar a usar as ferramentas que você tem disponíveis para que você possa atingir. Talvez você esteja pensando que o seu tempo, né, você quer começar uma grande corrida, uma grande maratona, já olhando para
linha de chegada. E hoje nós vamos te convidar a refletir, a olhar para o seu ponto de partida. Vamos pensar no nosso ponto de partida para chegarmos até a linha de chegada. Bom, eu disse isso porque muitas pessoas pensam como se elas tivessem que olhar primeiro para a linha de chegada, se esquecendo do seu ponto de partida. Quero dar um exemplo aqui. Nós lá no nosso Instagram, no Instagram aqui do BPN Podcast, nós abrimos de vez em quando caixinhas de perguntas e sugestões que as pessoas possam dar de temas, né, de assuntos e de pautas aqui para o nosso podcast. Bom, uma vez eu recebi, né, um depoimento, na verdade, não foi nenhuma pergunta, foi um depoimento de uma das nossas seguidoras lá, e ela disse o seguinte, que ela, sendo mãe solo aos 42 anos, olha só, mãe solo aos 42 anos, mãe de dois filhos, e ela se viu desempregada, né, numa cidade distante da sua terra natal, ou seja, ela precisou recomeçar toda uma história já cheia de adversidades, né, a partir dos 42 anos. E aí o que que ela tinha em mãos? Um telefone celular pré-pago, né, aquela internet pré-paga que é bem limitada, né, um telefone celular que não era um telefone da última geração, era um telefone mais simples, com uma câmera mais simples, mas ela tinha no bolso R$ 150. Ela foi até um brechó da cidade e comprou peças ali no valor de R$ 6, de R$ 7 e montou uma pequena arara, né? Que é aquele, como se fosse aquele cabide com várias peças. Pegou o seu telefone celular, que era um telefone limitado em tecnologia, é um telefone limitado também na questão do uso da internet, e começou a gravar lives, vídeos, vendendo aqueles produtos que ela havia adquirido com seus R$ 150, com uma margem aí de 25%. E aí o que acontece? Fazendo lives, ela descobriu uma forma de atingir as pessoas e a partir dessa forma ela começou a construir todo um negócio. Ou seja, ela pegou e começou a usar as ferramentas que ela tinha disponíveis em mãos para poder começar a fazer o seu negócio. E aí a história, não preciso contar aqui o final, é que é o seguinte, ao final de 2 anos fazendo de forma bem disciplinada as lives todos os domingos, estrategicamente aos domingos às 16 horas. Por quê? Normalmente aos domingos às 16 horas as mulheres estão na internet, porque em tese os maridos estão assistindo futebol na televisão. E aí ela conseguiu identificar que este horário ela tinha mulheres, né, que eram o público-alvo dela, mais disponíveis. E aí as mulheres começaram a participar dessa live e disputar, né, quais foram as peças que elas queriam comprar. Então isso ficou muito interessante. O projeto foi ganhando fôlego e hoje ele se tornou, na cidade que ela vive, uma referência. Hoje ela se tornou uma referência na cidade. O que eu quero dizer? Estou trazendo essa história seguinte, porque o conceito do BPN é o bora para o próximo nível. Ou seja, pegue as ferramentas que você tem em mãos aí agora para você começar a atingir o seu próximo nível. Não olhe agora para a linha de chegada, olhe para o ponto de partida. Seja você que tem aí 40, 50, 60, ou você que é novo ainda, está começando com 18, com 20, não importa. O que importa são as ferramentas que você tem disponíveis agora. Quero trazer um outro caso aqui que eu considero top. E esse não foi alguém que escreveu, não. Esse eu vi com meus próprios olhos. Bom, eu moro numa região de condomínios aqui da minha cidade e existe lá um rapaz chamado Marquinhos, né? Marquinhos, mesma coisa. Ele foi demitido de um lava-jato, de onde ele trabalhava, e não conseguiu recolocação profissional, pai de família, estava ali, né, precisava trazer o sustento para sua casa, embora existam aí os auxílios do governo, mas o Marquinhos era um cara que não se contentava, né, apenas em viver com os auxílios do governo, ele tinha um coração empreendedor. Então estou trazendo essa história aqui também para você ter uma ideia. Marquinhos ele vai e ele começa a fazer amizades
com as pessoas dos condomínios, ganha a confiança das pessoas, e ele não tinha carro, não tinha material de limpeza, de repente ele consegue um valor e compra um material de limpeza, consegue a água cedida de um dos condomínios ali, e ele começa a lavar os carros das pessoas que moram ali naquela região. O que que acontece? Com o tempo, ele foi ganhando a confiança dessas pessoas, e ao ganhar a confiança dessas pessoas, dia após dia, não foi uma coisa milagrosa, não foi dar água para o vinho assim rapidamente, mas foi uma constância, e através da constância, de adquirir a confiança das pessoas ao redor ali, ele conseguiu uma carteira de clientes muito significativa. E aí ele teve a seguinte estratégia: ele criou um grupo de WhatsApp com todas as pessoas que ali ele fazia a lavagem dos carros. E toda sexta-feira ele ia para aquele local. Ele começou indo e esporadicamente alguém passava e deixava o carro para ele lavar e pagava ele. O valor que ele cobrava por cada lavagem, algo em torno de R$ 60. Então ele começou de forma esporádica. Quando ele teve a iniciativa de criar este grupo, ele conseguiu o quê? Fidelizar as pessoas. Então, toda sexta-feira, ele ficava sexta, sábado e domingo lavando os carros das pessoas. Por quê também? Porque ele descobriu que eram os dias que as pessoas tinham tempo para deixar o carro para lavar, e também o dia que as pessoas queriam sair com o carro mais limpinho, mais organizadinho. Então ele descobriu que ele tinha essa grande demanda comprimida nos 3 dias mais do final de semana. Consequência disso, criou-se o grupo de WhatsApp. Com esse grupo de WhatsApp, ele começou, na quinta-feira, ele disparava uma mensagem para todas as pessoas do grupo: gente, estou indo para lá, quem quer reservar horário? E aí ele colocava lá disponível os horários dele. E colocando disponível os horários dele, ele se viu em pouco tempo, com os 3 dias tomados, com todos os horários completos, e ele estava até mesmo recusando lavagens porque não tinha vaga na sua agenda. Ou seja, agenda lotada todo final de semana. Isso significava para ele algo em torno de 30 lavagens de carros a cada final de semana. Então você pode fazer a multiplicação aí. É um cara que saiu do absoluto zero para começar a empreender usando exatamente o que ele tinha. E no caso do Marquinhos, aparentemente ele não tinha nada. Ele tinha apenas a palavra dele, conversando com as pessoas, ganhando a confiança das pessoas e ali mostrando-se confiante, mostrando ser uma pessoa merecedora de confiança para as pessoas. Ele ganhou aquela comunidade e hoje ele também é uma referência. Ok, pessoal? Então, dois casos, né? Dois casos de sucesso que a gente traz aqui que vão nos inspirar a usar as ferramentas que nós temos disponíveis para atingir o tão sonhado próximo nível. Pessoal, a gente fala aqui, parecem clichês, né? Que são clichês, são coisas que todo mundo fala, parece que até mesmo que é um pouco simplório, banal, enfim. Mas os clichês também são muito importantes para todos nós. Tem gente que acha que a vida ela é como uma piscina, né? Tranquila para você nadar, um ambiente controlado, mas na verdade a vida, ela muitas das vezes ela se compara ao mar revolto, né? Não aquela calmaria, mas muitas das vezes ao mar revolto. Ou seja, nós diversas vezes somos jogados de um lado para o outro, né? E a gente não tem, muitas das vezes não dá pé para a gente, mas a vida ela nos ensina. E muitas das vezes, você que está aqui no BPN, o conceito BPN significa bora para o próximo nível. Você vai lidar com o medo, você vai lidar com as suas fragilidades, você vai lidar com seus travamentos, você vai lidar com as suas limitações. Venha você do mesmo jeito que você está, mesmo com seus medos, mesmo com suas dificuldades. Se nós unirmos juntos em um conceito básico, nós vamos conseguir atingir o tão sonhado próximo nível. E aí, gente, quando a gente fala de alguns clichês que são importantes, né? Às vezes a gente despreza a sabedoria popular, né? Eu até coloquei aqui na minha pauta, veja bem, o medo
não é um sinal, não pode significar um sinal de uma parada. O medo faz parte do nosso crescimento. Quer começar a mudar o seu corpo? Comece caminhando um quarteirão. Quer começar a empreender? Tente vender para 3 pessoas, pode ser as 3 pessoas da sua família, mas comece, né. Comece que você começa a ver a transformação na sua vida. Coloquei aqui também, na nossa pauta, uma outra frase que é muito importante para mim. Uma vez eu li o seguinte: "A vida, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Ou seja, a maratona é o homem contra o homem, né? É a corrida de tentar vencer as suas próprias limitações. Então, você aliando isso, você consegue atingir o seu próximo nível. Bom, eu fecho esse vídeo dizendo o seguinte: você não precisa estar no topo para começar. Na verdade, estar no topo é apenas consequência. Você precisa começar a partir das ferramentas que você tem. Ok, pessoal? Pessoal, olha, você que está seguindo aqui o nosso canal, as diversas entrevistas que nós temos, diversos podcasts, e você sente que está na hora de você dar o passo em direção ao seu próximo nível. Eu quero convidar você a uma das nossas parcerias que são fantásticas, que é a nossa parceria com o IBMEC. O IBMEC é a maior e melhor escola de negócios do Brasil. E eu estou trazendo essa parceria para que você possa fazer pós-graduação de forma online, a mesma qualidade que tem em São Paulo, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil através do ensino EAD. Então, tá aqui o QR Code, você pode ali se inscrever nos mais diversos cursos de pós-graduação, de graduação e pós-graduação do IBMEC. Ok, pessoal? Dito isso, um abraço para todos vocês e bora para o próximo nível.